tô aqui com o meu amigo já de pelo menos uns 10, 15 anos que eu conheço o Franklin. Obrigado, Franklin Luzes, por aceitar o convite, por esse bate-papo, tá? O Franklin, para quem não conhece, poderia dar um Google, já ia ver uma vasta participação dele aí no mundo digital e no mundo em geral corporativo, mas ele é vice-presidente da área de inovações e novos negócios da Microsoft do Brasil. Então, obrigado, Franklin, é um prazer estar aqui com você. E vamos lá, vamos começar, vou aprofundar um pouquinho aqui, queria, eh, entender um pouquinho mais, né, talvez hoje, onde você está, a posição que você ocupa na Microsoft, talvez seja um lugar que muitas pessoas, se não 99% das pessoas da sua área gostariam de estar, né. Como é que foi a sua trajetória para chegar aí? Vamos lá, fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Primeiro, obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, e contribuindo para a sua nova iniciativa, de informação e qualidade para as pessoas. Quando eu estava na faculdade, vendo as histórias do Bill Gates, da Microsoft, e do Steve Jobs, da Apple, vendo que eles criaram a empresa na época da faculdade, na casa dos pais, eu falei: "Gente, eu gostaria de ter a minha própria empresa, né, já moro com meu pai, estou na faculdade, então vamos empreender". Então esse foi meu primeiro trabalho, eu não estagiei, eu não fui para nenhuma empresa, eu já no quarto ano da faculdade, engenharia são 5, eu já abri a minha empresa. Então isso foi estou falando aí de 95, 90 há algum tempo atrás, e a gente criou um software de educação à distância, que na época foi um grande sucesso, porque os treinamentos na época eram presenciais, né, as pessoas tinham que grandes empresas tinham que trazer as pessoas para um grande centro, custo de viagem, hotel, alimentação, papel, e hoje, com o exemplo que a gente teve do Covid, você vê como é factível as pessoas treinarem à distância e passamos 3 anos assim, né, então. Mas estamos falando de quase 30 anos atrás. E você teve apoio da sua família? Como é que foi o seu pai te apoiou, sua mãe, como Não, é aí que foi um foi grande essa estresse. Hoje, se você falar que é empreendedor, todo mundo apoia, todo mundo: "Que legal, nossa, parabéns, empreendedor", mais ou né. menos. Naquela época era uma irracionalidade, né, existia um medo real de falência, quebrar a empresa, de você não ter sustento, ainda mais um jovem recém-formado, como o meu caso. Então, foi momentos complicados, bastante desafiadores, aquela época, mas, o empreendedor tem que ter resiliência, tem que ter, coragem, tem que ter acreditar no seu sonho, né, então eu acho que isso foi um exemplo, do empreendedorismo real que eu passei. Então, eu tomei a decisão de empreender e eu e 3 amigos criamos a empresa, e isso foi um grande sucesso. A gente recebeu investimento de risco, a gente recebeu de fundos brasileiros, depois recebemos de fundos, estrangeiros, tivemos grandes clientes no Brasil, grandes empresas que eram clientes do nosso produto. A gente chegou a ter 1 milhão de usuários da nossa plataforma no Brasil. Naquela época, a internet brasileira tinha 10 milhões de pessoas, então era um marco incrível. Fomos, pra fora, porque acho que é outro ponto importante a gente querer, conquistar o mundo, né, que ser uma solução tem que ser replicável, escalável em qualquer lugar. Então a gente abriu escritórios e vendemos na América Latina e nos Estados Unidos. Então a gente foi Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Chile, Venezuela, Peru. Então isso foi uma grande história de sucesso. E aí, respondendo a tua pergunta, depois da gente ter, feito esse sucesso todo, a gente vendeu a empresa pra Xerox, e quando a gente vendeu a empresa pra Xerox, a passando o tempo de não co a gente tem quando você vende uma empresa, você recebe aquele não compe contrato de não competição, que você não pode, Tá. competir por um tempo. Passado esse tempo, eu recebi o convite para vir para a Microsoft. Então a Microsoft me convidou, para participar de um projeto muito bacana de fomentar o empreendedorismo no Brasil, de querer fomentar a inovação no Brasil. Você vendeu a empresa, você tinha que idade? Eu vendi a empresa foi de 2000 para 2001, né, então eu tinha 29 anos. Quer dizer, você podia ter se aposentado ali, se quisesse, mas você tinha a Microsoft estava na no seu alvo, Eu mas acho que, assim, alguns pontos que são importantes, e eu falo que a gente tem que
primeiro a gente tem que realizar os nossos sonhos e objetivos, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Não é nem tanto você não querer fazer nada, como também você também não deixar de fazer coisas que depois você vai se arrepender, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, eu fiz tudo que eu poderia fazer naquela época, né? Me casei no Tahiti, então eu fiz coisas que várias pessoas, você olha na revista, todo mundo... Aí eu falei, poxa, eu já fiz isso, eu pude fazer isso, né? Então, eu acho que são lá Bora Bora, o lugar mais lindo que eu conheço, por exemplo. Então, são coisas que eu acho que vale a pena você fazer, porque você tem a possibilidade de realizar esse sonho e de você dar até de exemplo para sua família, para os seus filhos, de que você construiu algo pelo seu trabalho, seu esforço, e que você conseguiu realizar os seus sonhos por conta própria. Então, eu acho que isso também é um exemplo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente também tem que ter o objetivo de melhorar o mundo que a gente vive. Tem o objetivo de fazer com que outras pessoas também realizem seus sonhos. Então, esse foi o que me atraiu de vir para a Microsoft. Você tem uma empresa global, presente em mais de 200 países, mais de 200 mil funcionários, e a gente, então, tem uma possibilidade de um alcance e de realização de um impacto muito grande. Então esse é o que me atrai hoje, de que histórias como a minha sejam replicadas e sejam, colocar o Brasil no radar, global, né, porque você fala de inovação, a gente lembra de Estados Unidos, a gente Sim. lembra de China, a gente lembra de Índia, mas a gente provavelmente não vai falar de Brasil. Se você estiver nos Estados Unidos, eles não vai estar no mindset, na mentalidade dele, lembrar do Brasil. Então, hoje eu trabalho para colocar o Brasil no radar, colocar o Brasil, como um país inovador, criativo e ajudar a resolver problemas, do nosso da sociedade, para a gente poder ter um mundo melhor para os nossos filhos e para futuras gerações. Perfeito, perfeito. E você já está completando quanto tempo na Microsoft? Completei 20 anos. 20 anos? E e e Vamos lá. é, E querendo mais. exato, eu acho que Você está conseguindo fazer esse seu objetivo de colocar o Brasil no mapa? Está muito difícil? Tem muitas histórias aí que sim, você... posso contar algumas. Acho que a primeira coisa de colocar o Brasil no mapa eu continuo sendo um empreendedor. Então eu acho que hoje eu sou eu me considero um empreendedor corporativo. Eu acho que isso para mim é muito importante, você continuar empreendendo, realizando seus sonhos. Então, para isso, eu construí, um projeto de criação de uma holding de investimentos no Brasil. Foi a primeira holding de investimentos do mundo, foi criada aqui, que é a Microsoft Participações. Eu sou o head do Brasil, o CEO, e essa holding tem o objetivo de fomentar investimento de risco no Brasil. Então a gente criou, já 2 fundos de investimento. Fundo de investimento, para quem não sabe, são veículos que fazem um investimento nas startups, nas empresas inovadoras de base tecnológica. Eh, Isso foi uma grande inovação. E com isso eu fico feliz, porque a gente já investiu em várias empresas. Eu já vendi empresa para a Nubank, já vendi empresa para o Santander, já vários empreendedores e empreendedoras tiveram sucesso. Criei um segundo fundo para fomentar empreendedorismo feminino, que infelizmente 98% dos investimentos de risco do mundo vão para startups que têm somente homens. Então acho que também é um outro ponto que a gente tem que pensar também na diversidade, na inclusão, na diferença de pensamento. Isso também eu acho que me atrai bastante para poder dar esse exemplo, né, conforme a gente fez esse projeto, vários outros projetos, foram criados depois dele. Então acho que esse é o ponto importante, e isso faz com que eu me motive para continuar realizando, empreendendo e desenvolvendo. A gente vê projetos, empresas recebendo investimento pequenas, daqui a pouco elas crescem, eles viram colossos com 100, 200 funcionários, a atuação em várias cidades, vários países. Isso é muito, muito, muito bacana, e mais do que o crescimento, é a solução de um problema, porque eu acho que você tem um problema real e você tem que ter uma solução real. Mas no seu meio hoje, você acha que algum norte-americano já pensaria em nomes brasileiros como exemplos de inovação, Hoje empreendedorismo e sim, sem casos de dúvida. sucesso? Hoje Já tem você alguém, ah, pessoa no radar aí, hoje você vai falar de Nubank, por exemplo, o americano vai saber quem é vai saber. Nubank. Tá. Você vai falar de Gympass, você vai provavelmente ele vai saber. Então acho que são exemplos de empresas créditas que já está também em vários países. E você teve participação É. nessas aí? É, eu tenho participação no ecossistema, né, porque eu acho que o todo se ajuda.
quanto mais a gente faz investimentos, quanto mais empresas são criadas e quanto mais unicórnios são gerados, unicórnios, empresas que valem mais de US$ 1 bilhão de dólares de valorização, para quem não Sim, sim. conhece esses termos, eu acho que isso acho que ajuda bastante. Então, você vê exemplos de empresas brasileiras virando unicórnios, você gera incentivo para vários empreendedores e empreendedoras brasileiros puxa, ele conseguiu, então eu também posso. Então, acho que isso é Legal. muito importante, né? Que é o que eu uso de exemplo, né? O meu caso de como eu não fui unicórnio, que naquela época nem existia, mas eu sou um exemplo que é possível dar certo, é possível você ter uma empresa que cresce muito rápido. Eu também tive mais de 200 funcionários para mim na minha empresa, por exemplo. Então, isso serve de exemplo, e é por isso que histórias como a minha viraram cases da George Washington University, do Thunderbird University, A Vez dos Sonhos, o Fernando Labella publicou 10 histórias de empreendedorismo, eu sou uma delas. Então, acho que são Quem exemplos. quiser aprofundar, tá lá a biografia do Franklin nesse livro, né? Exatamente. Então, acho que isso é importante para ser. Eu gosto de dar esses exemplos, porque a gente tem muito caso de que não vai dar certo. Sim. Você vai quebrar, você não vai dar certo, é impossível, né? Então, acho que são fatos que mostram que é possível. Que se eu não sou melhor que ninguém. Então, se eu sou um exemplo de que é possível. Então, eu acho que isso motiva outros empreendedores e empreendedoras a conseguir. E quem são suas inspirações, Franklin? Você vai falar, ó, o Bill Gates, né, da Microsoft ou da Apple. Tem alguém que você fala: "Não, esse daí foi meu motivador", né? Eu acho que algumas, né? Algo Vamos dar alguns exemplos aqui, tentando resumir. Bill Gates e Steve Jobs, eu até falei, foi por isso que eu abri minha empresa. sim, Eu vi eles sim. como empreendedores e, na minha idade, estavam na faculdade, Bill Gates em Harvard, abrindo. Então, ele tinha a minha idade quando abriu a Microsoft. Então, eu falei, isso é um exemplo para mim bastante inspirador de que foi por isso que eu abri a minha empresa. Mas eu acho que tem vários outros exemplos de você ver alta performance, pessoas que são como é que chegam lá? Como é que ela e aí eu gosto, por exemplo, da Carol Dweck, que criou o livro, Mindset, que é a mentalidade do crescimento. São inspirações magníficas de você ver que você primeiro, que você é possível, todo mundo pode aprender. Não tem nada, não tem nenhum diferencial de ninguém. Todo mundo pode aprender, se inspirando nos exemplos positivos, testando, errando, melhorando, aprendendo com os erros, você tendo, que é como andar de bicicleta. Ninguém anda de bicicleta sem ter caído, sem ter ralado, sem ter se Sim. machucado. E você, quando é criança, você é natural. Você cai, levanta e continua vai tentando. A gente vira adulto, parece que a gente se bloqueia. E a gente não. Então, esses são coisas que eu acho que isso me marca, porque eu acho que é o exemplo que a gente tem que passar para as pessoas, de que você vai errar, ninguém vai estar se sabendo, valida, testa, melhora, volta. Isso é muito importante, né? Que ter o MVP, que a gente chama de Minimal Viable Product, que te testa uma ideia, coloca para um cliente inicial, pega o feedback dele, aí obviamente não vai estar ainda pronto, você vai melhorar, volta para dentro de casa e daí evolui. Isso é muito importante, em qualquer área a gente pode fazer isso. Então esse é um outro exemplo. O outro livro que eu gosto de citar é Garra, da Ângela, que fala o sobrenome dela é um sobrenome difícil, mas Garra, Ângela Dubkovic, mas eu não sei direito a pronúncia, que exatamente fala, você tem que essa força de persistência, essa força de vontade, de você querer ter ter a realização de algo, fazer algo, isso é muito importante. E vamos lá, você falou aqui da Microsoft, da Apple. Como é que você traçaria um paralelo aí? Onde uma foi melhor que a outra? Eu acho que na década de 90, Uhum. realmente a Microsoft, a gente nem ouvia falar da Apple, Uhum. né? E depois a Apple com o Steve Jobs ressurgiu e eu não sei, eu sou médico, nem sei como é que está a competição no mercado, né? Mas onde você vê pontos fortes e fracos das duas e por que você se manteve na Microsoft? Porque você fala: "Não, é aqui que eu quero ficar, não quero ir pra". Nem sei se teve alguma proposta para você ir Uhum. pra, mas Acho que é importante a gente definir, né, que toda vez que a gente tem uma tecnologia de sucesso,
ou algum movimento de sucesso, aí vamos pensar que não estou falando só de tecnologia, a gente tem algo que acontece aqui, você tem algo que está no invisível que vai vir como uma segunda onda, depois disso. Então a gente tem que isso é muito importante as pessoas terem essa visão de que sempre que tem algo acontecendo, tem algo novo também aqui no invisível que vai acontecer. Então, a Microsoft criou o criou o DOS, na verdade, lá. Nossa, O nossa. DOS lá, não é nem Windows, o DOS. MS-DOS, é isso aí. Nesse meio, então ela foi Aquela tela preta, eu lembro disso. então foi um grande sucesso. E foi daí que gerou toda a sabedoria, a tecnologia por trás da Microsoft e o computador pessoal. Foi gerado para ele. Antigamente eram grandes computadores, Sim. né? A IBM lá atrás. Então, da mesma forma que a IBM estava dominando grandes computadores, alguém teve a sacada de que poderia ter esse poder computacional na mão das pessoas. E aí você exponenciava o conhecimento e o acesso à tecnologia. Então, isso é muito importante, porque a gente melhora o mundo assim. Aí, mas por outro lado, a Apple estava criando a interface gráfica naquela época, que era bem mais bonita. Então, a Apple subiu aqui para isso. Nesse O meio que é a interface gráfica? É o mouse, aquela a flechinha que não é só um mal, não ser aquela tela branca que é aquele fósforo branco ou verde, que era digitado o texto. esse era o Era DOS. interação, Tá, vamos dizer, de visual. entendi. De você usar, é que nem a gente sabe muito pelas janelas do Windows, mas vamos falar que é a interface gráfica. É Tá. você poder olhar o computador como se fosse uma imagem, uma foto, um vídeo, um desenho, não só uma tela prompt, que a gente chama de texto. Isso veio com a Apple. Isso veio com a Apple. Então, aí a Apple sobe. Mas nesse meio tempo, a Microsoft está aqui com o DOS e o invisível, só que aí ela cria o Windows, que é as janelas, que é a parte gráfica, que foi, por acaso, mais popular do que a própria interface gráfica da Apple. Sim. Então, Então se alternando. vai se alternando. Então, você vai sempre se alternando, e essa beleza da alternância é que obriga cada um melhorar um outro. Sim. Porque aí a Microsoft melhora, a Apple melhora, e cada hora vocês criam. E o mundo ganha com isso. Porque aí a Apple também, lá no computador não dá. Mas então vamos para o iPod. Vamos lá para o fone de ouvido. Você provavelmente não vai lembrar disso, mas eu estava falando com você, ó, 2010, eu sei porque foi logo antes de sair o tablet, o primeiro tablet, né, o iPad da Apple, né. E aí você me comentou comigo, a gente estava conversando, você falou que a Apple ia lançar, eu falei: "Caramba, e você não tá com medo da concorrência?" Daí você falou: "Não, eu tô achando ótimo, isso aí vai me dar um monte de coisa pra trabalhar e pra lançar, né". E aquilo me marcou, né, na sua postura, você falou: "Poxa, a concorrência é boa, Exato. né, o meu concorrente ele é meu amigo", é isso? Acho que esse é meu pouco. É nesse sentido, né. Um tema para a gente abordar no seu podcast, porque eu acho que as pessoas têm não têm essa visão. A gente tem que mostrar que a concorrência é positiva, porque nos obriga a gente estar sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando, sempre estudando, né. Você como médico, ter médicos tão bons quanto você é maravilhoso, Sim, vai te obrigar a sempre estar, sempre atualizado, buscando diferenciais, atendimento melhor, de você ter um modelo de tratamento do paciente diferencial de um outro. Então isso, e quem ganha? O paciente. Então, é a mesma coisa na área de tecnologia. Então, a gente tem que entender que isso é super positivo. Sempre as empresas também trocam experiências. A própria, você e não necessariamente com espionagem. não, Tá. você pode hoje trocar desafios, porque quando você tem um problema muito grande, um desafio muito grande, né, nenhuma empresa sozinha não consegue resolver. Dá um exemplo, vamos lá. Uma que as 2 cooperaram pra chegar lá. Vamos dar um exemplo, você dá acesso à internet a toda a população do mundo, 8 bilhões de pessoas. Se você pra gente que mora numa grande cidade como São Paulo, é fácil a gente ver, porque todos nós Tem Wi-Fi em todo todo lugar. mundo tem Wi-Fi, todo mundo tem wireless. Mas imagina se você estivesse na África, num país muito pobre, Na Amazônia. né, ou na Amazônia, ou você não tem acesso à internet. Então,
E aí as pessoas não têm acesso à informação, ela não tem acesso à telemedicina, ela não tem acesso a falar com um ente querido, ela não, então você não tem acesso às novidades do mundo. Então, isso são problemas como fome, como acesso à tecnologia, como a mortalidade, saúde, a saúde básica, são desafios tão gigantescos que as empresas precisam se ajudar mutuamente. Elas precisam trabalhar em prol de uma causa maior, de um propósito maior de ajudar a humanidade. E nisso você acha que a Microsoft e a Apple somaram forças para E não só a Microsoft e a Apple, acho que todas as empresas de tecnologia acabam somando forças. Porque, como eu falei, a gente precisa endereçar problemas que uma empresa sozinha não vai conseguir. A Microsoft sozinha não consegue botar acesso à tecnologia no mundo todo. A Apple sozinha não vai conseguir. também não consegue. Um próprio governo sozinho não vai conseguir. E olhando para as 2 principais players aí, se é que eu posso dizer assim, às vezes talvez tenha outros que eu desconheça, né. Mas o que que você vê de melhor e pior em um e em outro? Na sua análise, para quem está na área, você fala: "Não, isso aqui realmente a Microsoft está dando um baile. Não, isso aqui a gente não consegue ainda fazer melhor do que a Apple". Ainda, porque eu acho que Eu acho que são, eu vou refrasear seu ponto. Eu acho que são pontos positivos que cada empresa tenha. A gente precisa ter uma visão de que, a Apple o Steve Jobs fazia muito isso, de ele próprio matava os seus próprios produtos. O iPhone matou o iPod. Foi um produto dele próprio matando Sim. um produto dele próprio, né. Então, a Apple faz isso muito bem, de reciclagem, de criar novas coisas que vão suplantar seus próprios sucessos. Então esse é um exemplo maravilhoso para ser explorado, porque as pessoas têm medo de mudar. Se você olhar, o ser humano, ele gosta de estabilidade. Sim. E só que no mundo da tecnologia, a única certeza que a gente tem é que não existe estabilidade. Porque a tecnologia muda muito rapidamente. Então a gente precisa se habituar com essa ambiguidade de que o desconhecido faz parte do jogo. E isso é muito importante. Então, você próprio matar os seus produtos é uma qualidade maravilhosa. Então acho que esse é um ponto. O outro ponto que o Steve Jobs falava muito, que tem o discurso dele em Stanford, que eu acho maravilhoso, para quem não assistiu vale a pena, tá na internet, connect the dots, de conectar os pontos. Várias vezes a gente precisa conectar coisas que a princípio não seriam conectáveis, mas que elas se juntam e fazem um impacto muito maior, né. Vou dar um exemplo, você é um médico, aí você tem um grupo de inovação, que se conecta comigo para eu falar, para dar dicas para eles. E aí isso abre a mente deles para um monte de outras áreas, aí vários abrem, né, viram empreendedores, montam negócios, connect the dots. Sim. Entendeu? E são coisas que você pode fazer, não custa nada. Um dia que você vai à noite encontrar com o pessoal. Então, eu falo isso porque às vezes as pessoas se perguntam: "Nossa, o que que eu posso fazer para mudar minha vida? Ou o que que eu posso fazer para ampliar minha rede?" E às vezes as respostas estão bem na frente delas e elas não veem, né. Então eu acho que isso Reciclar. essa reciclagem, essa conexão de pontos. Às vezes você conhece um amigo que conhece um amigo que te apresenta para outro e faz você consegue muito mais coisa do que você sozinho, né. Então acho que isso são pontos que a gente deveria abordar com mais, afinco, né. Por outro lado, a Microsoft tem uma qualidade dessa mentalidade do crescimento, que o Satya, que é o nosso CEO, ele incorporou da Carol Dweck, né, ele próprio fala, então não assim, que a inspiração dele foi a Carol Dweck, e isso, são conhecimentos que quando você pega ele, quando você incorpora ele no seu dia a dia, é muito poderoso, né. Quando você vê que você pode errar, que errar faz parte do aprendizado, e que você, pode aprender com isso, e você pode ser uma pessoa muito melhor, ou desenvolver um produto muito melhor com isso, dessa forma, você não tem quase que limite, você pode ir para qualquer lugar, você pode ir buscar o que você quiser, você pode realizar o seu sonho. Então você está falando de uma filosofia de se permitir errar, é isso? De você entender que o erro faz parte do aprendizado. Tá. Então, isso é algo que, como eu falei, quando a gente é pequeno, a gente
é automático. Quando você pega uma criança que está montando lá aqueles quebra-cabeças, ela tentativa e erro. Ela não sabe matemática ainda, ela não tem raciocínio lógico desenvolvido. Ela vai testando, isso aqui não deu, não entrou, isso aqui vai, isso aqui. Então, é uma coisa que é automático. E andar de bicicleta, você não vai lá, você não vai ficar dizendo: "Ah, não vou andar porque eu vou me ralar, porque eu vou me machucar, porque eu posso tomar ponto na perna, porque eu posso quebrar o braço". Ninguém pensa assim. Então, você vai tentando, e vai acontecendo, e vai descobrindo. Tá, e aproveitando, nós estamos falando de 20 anos de Microsoft. Provavelmente nem sempre foi um mar de Uhum. rosas, né. O que você poderia abrir aqui nessa conversa que foram os seus principais erros e aprendizados que a gente pode eventualmente compartilhar aí com quem está nos assistindo? Assim, eu acho que primeiro, como eu trabalho com inovação, eh e projetos podem dar certo, projetos podem dar errado. Sim, Não, e não necessariamente, essa cultura de growth mindset era uma cultura que está aqui há 20 anos. O Satya não está há 20 anos como CEO da Microsoft. Então, a gente tem que entender que isso é um processo de evolução. Então, isso não é só na Microsoft, na maioria das empresas, na maioria das ditas, né. Se você perguntar, quem vai falar que gosta de errar? Eu acho muito difícil a pessoa, falar: eu gosto de errar, eu gosto de fazer besteira, eu gosto que isso aqui deu tudo errado, isso aqui eu perdi milhões, ou isso aqui, eu não deu certo, eu tenho que jogar tudo fora". Ninguém vai gostar disso, né. Então acho que trabalhar com inovação nem sempre é fácil. Você recebe muito questionamento: "Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar retorno? Será que, a gente não está perdendo tempo fazendo isso?". Então, no início, principalmente quando é algo inovador, ninguém sabe se vai dar certo. Que nem da mesma forma que você lançou o iPod, que lançou o Windows, você acha que o Bill Gates sabia quando lançou o DOS que ia ser um sucesso? Ou quando lançou o Windows que ia dar certo? Ou o próprio Steve Jobs quando lançou o iPod? Ninguém sabe. Só que a gente tem que ter aquela crença de que a gente está fazendo algo muito grande e muito importante e que vai dar certo. Então, esses são pontos que, eu, como qualquer outra pessoa, certamente passou por essa dificuldade. Será que vai dar certo? Será que está fazendo algo que vai dar retorno? você está trabalhando para uma empresa americana que provavelmente eles não te deixam respirar muito tranquilo, eu não sei. Posso estar falando besteira, mas teve alguma situação aí de conflito até internacional que você pudesse abrir pra gente? Não sei se você pode. O que eu posso falar Falar: é "Ok, esse foi meu aprendizado". eu acho que, assim, acho que a primeira coisa, acho que eu posso citar, é que a gente precisa vender o Brasil. A primeira dificuldade que a gente tem é que a gente pensa aqui, porque está no Brasil, a gente vê um país gigante, grande, quase que a Europa toda cabe dentro do Brasil. Então a gente tem essa sensação, como brasileiro, de que a gente é maior do que a gente é. Porque a gente tem Talvez. dimensão em espaços geográficos, mas a gente não tem essa dimensão política, econômica, na relevância no mundo Sim. globalizado. O brasileiro tem aquele complexo de inferioridade, talvez. Então a gente tem que, lições que a gente tem que eu posso citar aqui, e eu não estou citando nada confidencial, é que a primeira dificuldade que a gente tem, a gente tem que vender o Brasil. Só que o vender o Brasil, temos um problema, porque quando você abre o jornal, o pessoal vê um monte de notícia ruim do Brasil. Será? Não, acho que não, Não, você deve estar você enganado. olha assim, você vê, é problema político, é problema econômico, é problema de fome, é É só problema. Então, aí você tem uma dificuldade enorme de vender o Brasil. Então, a gente tem um problema de marketing aqui. Então, fazer um projeto no Brasil, e eu não estou falando só de mim, estou falando genericamente, você tem que primeiro vender o Brasil. Olha, você sabia que o Brasil, tem o tamanho da Europa? Você sabia que o Brasil tem o terceiro número de usuários de Facebook do mundo? Você sabia que o Brasil tem, oitava, nona economia do mundo? As pessoas não sabem. Então você tem primeiro que ter um primeiro desafio de vender o Brasil. Aí depois você tem o desafio mas tudo bem, mas por que o Brasil então? E se esse projeto é tão bom, se essa ideia é tão boa, por que eu não posso fazer aqui na Europa? Por que eu não posso fazer aqui nos Estados Unidos? Por que eu não posso? Por que eu preciso fazer lá?
né, com todas essas dificuldades que vocês têm, né? Que é outro problema, porque às vezes você também. Então aí você tem que dizer, não, mas é porque a gente não é tão desenvolvido ou tão maduro quanto os Estados Unidos. Por exemplo, o mercado de investimento de risco, que é o que eu trabalho, quando eu criei o fundo, o Brasil não tinha quase investidores de risco no Brasil. A gente podia contar na mão com os investidores. Enquanto nos Estados Unidos você tem centenas de investidores de risco. Então você não precisa fazer um fundo nos Estados Unidos, porque tem centenas. Agora no Brasil, você fazer um fundo aqui é quase que você ajudar na sobrevivência de milhares de empregos. Então, você tem que começar a explicar, depois que você vendeu o Brasil, você tem que explicar de que é importante fazer isso no Brasil. Já é o segundo desafio que você tem. Perfeito. E o terceiro será que não vão te atrapalhar no meio do caminho também? Porque Brasil, tudo pode acontecer. Essas coisas no Brasil são voláteis, então a gente também tem que. Então, acho que são coisas que a gente tem que entender e conviver. E eu estou falando isso porque, de novo, o exemplo positivo, porque se a gente entende isso, fica fácil da gente lidar com as situações. Então, eu já sei, eu tenho que vender o Brasil melhor, eu tenho que explicar quem é o Brasil, eu tenho que garantir que a gente tem condições de fazer isso no Brasil. Eu tenho garantia que a gente sabe o que está fazendo e que a gente vai fazer algo que é de médio e longo prazo. Então, são coisas que são importantes para a gente abordar. E aí, só pegando um outro parênteses, que é o problema das empresas de unicórnios do Brasil. Você quer ser um unicórnio no Brasil, o que tu acha bom, muitas empresas, ficar somente no Brasil. O Brasil é tão grande, eu já tenho um grande mercado aqui no Brasil. Então, para que eu vou lá para fora? Quando uma empresa lá de fora, você pega uma Israel, que é um país bem pequeno, ele já nasce dizendo que quer conquistar o mundo. Então, a diferença de modelo mental entre nós e os demais é muito grande, porque eles já são, desde da faculdade, criados e programados para conquistar o mundo, né? O Waze foi criado em Israel, Sim. e todo mundo usa o Waze aqui. Agora, se eu perguntar para você qual é a solução brasileira que qualquer lugar pessoa do mundo usa, você não vai saber me responder. Então são pontos que a gente Sim. tem que lidar para a gente poder elevar o nosso país no radar global. O quanto que a mentalidade do Bill Gates tá aqui, né, a visão dele que se colocou na Microsoft, se faz presente no seu dia a dia. E que visão é essa, né? Se é que dá Acho que a para. primeira visão assim, a gente tem que lembrar que o Bill Gates, quando criou a Microsoft, ele tinha a visão de colocar um computador em cada mesa. Não sei se você lembra dessa frase, né? Que ele botava. O sonho dele era que cada pessoa no mundo tivesse um computador, né? Então, esse era em cada mesa que ele falava, mas Sim, uma pessoa em cada. Se você olhar, praticamente todo mundo no mundo tem um celular hoje. que é um Deixa ele ter um computador. computador. Então, respondendo a tua pergunta, a visão dele tornou-se uma realidade. Ah, As pessoas usam computadores, praticamente quase todo mundo. Claro, tem as pessoas, infelizmente, que não têm acesso, que são pobres, estão em outros países, talvez não tenha, mas pelo menos celular acho que que a maioria tem. Então, é quase que onipresente o celular hoje, né? Inclusive, na África mesmo é meio de pagamento. Tem pessoa que não tem banco, não tem cartão de crédito, mas paga usando SMS. Então, o que isso para mim é uma visão magnífica da pessoa criar algo que você vai falar dizendo: "Nossa, que bacana que isso se tornou uma realidade", né. E quantas pessoas se beneficiam hoje, como eu falei, usar pagamentos, às vezes a pessoa não tem condição de ter uma conta em banco e consegue fazer um pagamento usando o próprio celular, né. Isso é um exemplo real que existe e no mundo. e como você consegue diferenciar a mentalidade da Microsoft e a da Apple? Você consegue identificar isso? Conversando com um funcionário ou vendo ou você diria que é das 2 empresas, digamos assim, você diria que é bem parecida? Acho que, primeira coisa, mundo de tecnologia tem coisas que são muito parecidas. Você Aham. tem que ser inovador, você tem que ser criativo, você tem que ser resiliente, você tem que ter a coragem de matar o seu produto para criar outro, você tem que coragem de arriscar coisas novas. Você vai às vezes a tecnologia não vai dar certo, você vai ter que mudar. Então, essas características são semelhantes. Agora, as culturas organizacionais, cada empresa tem a sua. Então, isso vale até para nós.
a cultura da sua casa não necessariamente é a cultura da minha. Sim. Então, eu acho que esses são pontos importantes. O que eu posso falar é da cultura da Microsoft. E hoje que eu vejo essa cultura da mentalidade do crescimento, algo super enraizado na gente, e nas pessoas, na equipe da Microsoft, nos colaboradores da Microsoft, e isso faz com que a gente busque a fazer muito mais para o mundo, porque hoje a nossa missão, hoje é empoderar cada pessoa e cada organização a conquistar mais. Então eu acho isso super poderoso, porque ela fala de pessoa, indivíduo, fala de organização, as corporações, e quando fala empresa, pode ser a pequeno, você é microempresário, ou pode ser a média ou a grande. Sim. Né? A conquistar mais, eu acho maravilhoso, porque ela está falando, ela também não está dizendo para você conquistar o infinito, mas você melhorar sempre mais, ou seja, você cada vez conseguir mais coisas. Então, eu acho isso E maravilhoso. isso é uma postura que partiu do próprio Bill Gates. Ele ainda está ativo na empresa? Está tirando o pé? Como é? Ele hoje ele tá dedicando 100% do seu tempo na filantropia na sua fundação, Tá. na Fundação Bill Gates. Mas ele continua sendo um expoente da área de inovação, ele certamente ajuda, dando dicas de inovação, mas ele, dito por ele próprio, ele agora quer, é uma missão dele pessoal, ajudar a resolver problemas muito importantes para o mundo, como fome, como saúde, como vacina, Outras pandemias? outras pandemias. Então, são coisas muito importantes que eu acho que ele pode agregar muito para a humanidade. Muito bom. Na área de inovações, a gente está ouvindo cada vez mais e acho que não vão parar, né, que não tem fim, mas essa questão do ChatGPT, né, que foi adquirido pela Microsoft, ou não? Investido, né? Investido. Mas é criação da Microsoft, não? Não, ChatGPT é uma empresa da OpenAI, é uma empresa, uma startup, que inclusive tem como CEO um dos fundadores do Y Combinator, que é uma aceleradora super famosa nos Estados Unidos. A Microsoft é investidor. Mas acho que, já que você está falando de inovação, eu acho que o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial. E aí eu acho que vale a pena a gente abordar um pouquinho aqui Tá. o conceito de inteligência artificial, que eu acho que essa vai ser a grande virada dos próximos anos. Vai ser da mesma forma que o celular gerou uma super revolução na vida das pessoas, eu estou convicto que eu e muitas pessoas, que a inteligência artificial vai ser uma nova revolução que a gente vai ter, que a gente vai vivenciar nesses próximos 5 anos, né? E eu tô falando de coisas reais agora, não estou falando de coisas de 10, 20, 30 anos lá na frente. É, vamos dar o exemplo, de ChatGPT, mas que agora já está sendo incorporado nas nossas vidas. Vamos pensar o seguinte, eu vou falar de produtos Microsoft para ficar mais fácil. Tá bom. Word, todo mundo sabe que é um processador de texto. Sim. Um PowerPoint, que é para apresentações. Um Excel, que é para fazer contas. Um Teams, que é para você fazer videoconferência, né? Hoje, tudo isso vai ser incorporado numa versão chamada Copilot, que é de copiloto, para ajudar a gente a ser mais produtivo, né? Vou dar um exemplo. Você é um médico, você poderia, se você tivesse mais produtividade, se você tivesse podendo, não dedicar menos tempo em atividades que são burocráticas ou são manuais, você poderia se beneficiar muito. Vou dar um exemplo, você tem um paciente, aí você depois da sua paciente, você tem que anotar tudo que ele falou para você, porque você é humano, você deve ter vários pacientes na Sim. semana, você não vai conseguir decorar todo mundo, então você vai ter que em algum momento parar, ou na hora, Ou ou durante, depois, ou durante, você tem que escrever, né. Você depois vai ter que buscar, informações do paciente dele, das doenças, se for alguma coisa que seja não comum, você vai ter que buscar. Hoje em dia, a tecnologia já vai poder você vai fazer o Teams novo, você já faz a videoconferência, ele já categoriza tudo o que foi feito, você não precisa digitar mais nada. Ele já dá os to-dos para vocês, ele já vai falar: "Ah, é doença tal". Aí ele já vai buscar na internet, já vai falar: "Doença tal tem esses casos, essas prescrições". Então, isso já está acontecendo. isso já As pessoas já estão usando o Copilot. o Copilot já foi anunciado pela Microsoft, está em versão ainda, testes, mas muito em breve, ainda esse ano, a gente vai ver isso a realidade. Então
Você vai conseguir, hoje você quer fazer uma carta, Quer dizer, ao invés de você aprender a mexer naquele aplicativo, ele vai aprender, ele vai fazer por você, é isso? Ele vai aprender com você. vou dar um exemplo aqui nosso, a gente tem reuniões. Nós 4 pessoas fazendo reuniões. A gente faz, várias tarefas. O Paulo faz isso, Franklin faz isso, Gustavo faz isso, Amanda faz isso, né. Na reunião, alguém tem que tomar nota, alguém tem que falar. Hoje em dia não vai precisar mais nada disso. O Teams já vai ter gravado a reunião, até porque tem pessoas também que às vezes não pode, você tá no engarrafamento, você tem um paciente que passou mal, você tem que ir para o Sim. hospital, você perdeu a reunião, você já vai ter gravado, você já vai ter lá documentado, já vai ter os to-dos, já vai ter virar as tarefas, já vai ter tudo documentado. Então isso são coisas que você quer fazer uma apresentação médica, por exemplo, você vai fazer uma palestra, vários médicos dão palestras, vão para congressos, você tem que investir horas fazendo a apresentação do case ou dos seus findings, do que você vai fazer. Hoje você vai poder pegar o PowerPoint e vai poder, olha, está aqui as minhas anotações de todas as do que eu fiz sobre esse tema, você joga para ele, ele constrói o PowerPoint para você, com tudo feito, com figura, com gráfico, com, desenho, com uma apresentação profissional. Então isso tudo vai te dar uma produtividade muito grande. E aí o que eu falo da produtividade? Qual é a parte boa da produtividade? Porque você e muitas outras pessoas vão ganhar horas. Sim. E o que você vai poder fazer com essas horas? Você vai poder, por exemplo, ajudar pessoas. Você pode: "Olha, eu gostaria muito de ajudar, as pessoas da África", como você citou aqui agora. E aí você vai poder dedicar tempo fazendo ajudar. Outra coisa que hoje o AI já está disponível. O time já traduz para você. Você pode falar em português, ele traduz para um dialeto Swahili. Swahili lá. A pessoa vai falar Swahili e você vai chutar em português. Então parece que Jornada nas Estrelas, que você tem aquele tradutor universal. Tá. Então isso Agora, tudo é maravilhoso. isso é muito difícil de alguém refutar, né, todo mundo: "Poxa, isso aí é sensacional". Mas o que você acha que a gente tem que ter medo para não virar o exterminador do futuro e a máquina começar a assumir o papel de humanos por completo e eventualmente a extinção da nossa espécie? Eu acho que toda tecnologia precisa ser usada com responsabilidade. Você tem que ter ética, uso, que tenha controle, né, e isso vale para qualquer tecnologia. Você pega, por exemplo, eu gosto de citar exemplos mais radicais, mas já que está no podcast de debate, né, você pega o 11 de setembro, né, o avião destruiu a Torre Gêmea. É uma tecnologia, se não tivesse inventado o avião, não teria destruído a Sim. Torre Gêmea, né. Sim. Então Avião também, quando o Santos Dumont criou, não, né, ele nunca imaginou isso, isso. né. Então, são tudo pode ser criado para o bem e para o mal. Você mesmo, médico, você cansa de falar para os seus pacientes que um medicamento, em excesso pode matar tanto quanto Sim, a falta a dele. falta dele. Tem que achar a medida. À medida que está certo. Então, a mesma coisa é o AI. O AI tem que ser usado na medida certa. Ele tem que ser usado, para finalidades que, para melhorar o humano. Eu acho que a gente tem, são pontos importantes que a gente tem que falar. Eu gosto de olhar a tecnologia à disposição da humanidade, não ao contrário, para dominar ou sobrepor a humanidade. Então, eu acho que são coisas que a gente pode, você pega a realidade aumentada, que está até ali atrás, ali aqui atrás da gente. Você pode, um óculos de realidade aumentada, você pode hoje, um médico, olhar, um paciente, que nem aconteceu no Covid, né, você tinha várias pessoas que estavam, a gente não tinha a vacina ainda, estava médicos morrendo porque estavam se contaminando dentro de hospitais, e você tinha a gente colocou no hospital um médico com esse óculos de HoloLens, que é o nosso realidade aumentada, um médico entrava só no CTI, os outros, pneumologistas, cardiologia, todos os outros ficavam de fora, conectados por ele pela. E aquele médico estava maluco, ouvindo a opinião de todo mundo. Então ele tinha acesso à opinião dos outros médicos. A gente não precisava ter 10 médicos entrando no CTI com mais chance. Ele tinha acesso aos pacientes, ele tinha acesso ao raio-x do pulmão, ele tinha acesso a todos os dados clínicos dele. Isso visualmente. Ele abre uma janela virtual aqui na tua frente, que tem todos os dados do paciente. Aqui outra janela que tem você na foto, os outros médicos. Então, é maravilhoso. Isso faz com que a gente salvou vidas.
quantos médicos foram salvos por não precisar ter entrado no CTI nesse momento? Tá, mas assim, Hoje a gente está, a inteligência precisa evoluir muitos anos ainda para chegar nesse ponto de autocontrole. A gente tem que entender que hoje ela está fazendo tarefas que são tarefas braçais. Você vai fazer um e-mail para resumir o estudo que você fez. Você é um professor, você mandou os seus alunos da faculdade para fazer uma redação, um estudo sobre uma doença XPTO. tá, Hoje a inteligência artificial faz com que ele possa fazer uma redação maravilhosa sobre o tema. Isso é o que é um ajudante, ele é um ajudante, ele é um assistente. Ele não está hoje dominando o ser humano, ele não está influenciando na vida do ser humano, ele não tem um poder de controlar ninguém. Então, acho que essa é a diferença. Então, a gente tem que entender que hoje, o que está sendo proposto hoje de inteligência artificial é algo ainda muito limitado perante os filmes de Hollywood tá. catastróficos, entendeu? A gente tem que estar longe. E até porque aí tem um outro tema que futuramente, certamente você vai poder abordar, que para fazer isso hoje, essa parte pequena, não é pequena, é grande, mas perto do que é o que está sendo dito, que é o AI inteligente, domina, o poder computacional é brutal. Hoje, para você fazer o que a gente está fazendo, são centenas ou milhares de CPUs sendo feitas para fazer essa, porque são muitos e muitos, muitos, muitos dados, né? Então, eu acho que isso, e aí a gente precisa de um novo tipo de paradigma computacional para a gente evoluir. E aí entra em quantum computing e outros modelos que vão estar sendo, que estão já sendo criados, que aí sim são bilhões de vezes mais rápido do que o computador atual. Então, Sim. aí sim estamos entrando num outro esfera de poder computacional que talvez tenha que ser monitorado e avaliado. Mas hoje não é ainda o momento. Eu sei que somos todos seres humanos, todos iguais, mas não tem aquela pessoa que tem acesso a um nível de informação que se você vê ela pulando do precipício, é melhor ir junto, porque a chance de ter uma informação privilegiada é maior do que a nossa. A gente que trabalha com o conceito de inteligência estratégica, eu acho que a gente tem que evitar esses comportamentos de supetão, né? Acho que a primeira coisa e no mundo de economia também, né? A gente, no mundo da bolsa, fala do efeito manada. Sim, um cara tirou dinheiro, vai todo mundo. Todo mundo tirou dinheiro e Sim. aí você quebra o banco, falha o banco, o Silicon Valley Bank, que agora foi Quebrou. justamente isso. Sim. Ele é num banco sólido, mas começou a botaria, todo mundo falava: vai quebrar, tira dinheiro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Acho que a primeira coisa tudo bem, ele é uma pessoa inteligente, se você pulou do precipício. A pergunta é: por que que você está pulando? O que gerou você a tomar essa atitude? Pular do precipício vai te dar a sobrevida que você precisa ou antecipar a sua morte? Que também você Não, foi o exemplo que eu dei, mas modo de dizer, né. mas é mais Por importante. exemplo, o Bill Gates agora parece que ele adquiriu uma quantidade monstruosa de terras nos Estados Unidos, né. Você fala: "Poxa, será que é legal você ter alguma coisa mais palpável?" Muita gente falando que o lastro, né, tá irreal. As pessoas movimentam muito mais dinheiro do que você tem de lastro em ouro. Então é melhor você investir em ouro que você teria alguma informação privilegiada? Fala: "Não, faz isso", alguma coisa nesse sentido. Eu falo: "Vou ser o Maria vai com as outras, né, vou fazer mas nem tenho dinheiro para comprar terra, mas" Meu pensamento é ensinar os outros a pensarem. Tá, Acho que a primeira coisa que eu falo é: qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? O que que você quer construir na vida? O que que você quer para o seu futuro? Você quer se aposentar com quantos anos? Você quer ter qual estilo de vida você quer ter na sua aposentadoria? Então, eu acho que você começa primeiro. Eu gosto muito do modelo chinês de pensar, que é você imagina lá na frente e depois vai voltando, né? E eu acho que esse é o que a gente deveria abordar antes de falar por que ele fez isso ou ele fez aquilo. Então, primeiro é o seu. Eu gostaria de criar um patrimônio, eu gostaria de ter isso. Tá bom. Então, como você vai construir? Com que base? Em que áreas? Com que investimentos? Então, acho que esses são temas que... porque a gente está ensinando as pessoas a refletirem,
a pensarem, a evoluírem e não ficarem só mimic, como chama, de imitação de Copycat. Tá, copycat. tá bom. E como você vê essa questão da inteligência artificial do ponto de vista bélico, armas, na guerra, por exemplo? Como é que você vê? Você acha que vai vir para o bem, vai vir para o mal? Depende de quem estiver pilotando, Não, apertando os botões. tecnologia você pode ser feita para o bem ou para o mal, né? Infelizmente, a área bélica é abordada por uma necessidade por política, geopolítica, econômica, de potências. Eu prefiro sempre abordar o tema de o uso para melhorar o mundo que a gente vive, para melhorar as condições humanas, para ajudar as pessoas que não têm acesso, terem acesso. Eu gosto mais de abordar o tema. Você pega, por exemplo, várias doenças, vamos falar de novo de países como África e pobres. As grandes laboratórios de pesquisa, os grandes investimentos em pesquisa, não acabam, às vezes, contemplando eles, porque vocês priorizam as doenças dos países mais Mas abastados, mais sim. desenvolvidos. Então, uma doença lá típica daquela região, que é só típica daquela região, que é 0,001% do mundo, talvez não tenha relevância econômica para um grande laboratório investir, porque mesmo que ele descubra o medicamento, a cura, etc., não vai ter o retorno não vai ter o financeiro. retorno do investimento, que ele vai ter que gastar bilhões para fazer isso. Agora, por outro lado, se eu tenho uma inteligência artificial que eu posso usar e que para buscar o mapeamento daquela doença, para avaliar o DNA, avaliar a simulação, que hoje, quanto mais tecnologia, quanto mais ela evolui, mais barata ela fica. Pode até pensar em termos econômicos, né? Você vai poder resolver para curar uma doença que talvez, se você não tivesse a inteligência artificial, você não jamais curaria, porque economicamente não seria viável. Mas que hoje, com o poder computacional que a gente tem, com o barato que tem, como é cada vez mais acessível, né? A exemplo do celular, que quando a gente lançou o celular era só as pessoas muito ricas que poderiam ter, hoje qualquer pessoa pode ter um celular. Eu acredito nessa mesma forma, que a gente vai conseguir desenhar soluções de medicamentos personalizados para pessoas que, inclusive, não têm condições de bancar custos desse... Traduzindo para um raciocínio extremo aqui. Ao invés de você aprender a fazer 2 mais 2, você aprende a operar a máquina que vai fazer o 2 mais 2 e, obviamente, coisas extremamente mais complexas. Então você vai mudar o foco de aprendizado até. Exato. Aí, outro tema bastante interessante para abordar, né? Aí a gente tem que imaginar o seguinte: com o advento da inteligência artificial, a gente vai poder ter soluções customizadas para o indivíduo. Eu vou poder fazer um medicamento para o Franklin, porque a minha dose não necessariamente vai ser igual a de todo mundo. Se a gente olhar o medicamento, daí 2 miligramas, é genérico para todo mundo. Sim. A gente vai adequando. A gente vai adequando, às vezes corta. Tentativa e erro. Tentativa e erro e tal. Com a inteligência artificial, eu vou poder mapear para o Franklin 1,35. E eu vou poder fazer o medicamento para ele nessa forma. Coisas que jamais a gente ia conseguir se não tivesse a inteligência artificial. Como também a educação. A educação, a inteligência artificial vai poder me mapear, que é outra coisa que é muito importante. Eu tenho dificuldade de matemática, mas eu sou bom em biologia. A inteligência artificial vai poder saber, tá bom, o Franklin está com... Eu estou vendo as anotações dele, eu estou vendo que ele erra sempre progressão aritmética. Então, ele já vai poder me sugerir exercícios, modelos... Te desafiar naquele problema. Naquele ponto, e vai poder, olha, você sempre erra nessa fórmula. Que tal você prestar mais atenção aqui, 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 aqui? Então, é o que a gente chama de adaptative learning, o aprendizado adaptativo para o indivíduo. Isso vai ficar muito mais bacana, porque aí ele vai poder saber o meu jeito, o jeito de me falar. Outro exemplo, que até foi citado até no blog do Bill Gates agora, recentemente, né? O Bill Gates botou um blog no LinkedIn bem bacana de inteligência artificial, recomendo quem for lá vender, vou dar uma olhada.
tem bastante coisa que eu estou falando aqui, duas coisas que ele citou, né? Um pai estava com um filho doente, muito grave, e ele queria aprender a falar uma palavra de conforto para o filho, mas ele estava emocionalmente abalado. Ele não, porque o filho, ninguém gosta de ver o Sim, filho doente. sim. E ele não estava conseguindo, ele estava completamente frustrado, né. Ele pediu ajuda para a inteligência artificial: "Olha, o meu filho está com esta doença, me ajuda, o que que eu posso falar de consolo para ele, porque eu não estou conseguindo, pensar nesse momento, porque eu estou chocado com esse momento". Aí o AI colocou uma brilhante. Pegou um texto tibetano, E que é o que eu uso às vezes. então, são coisas que você está dando conforto para o pai que está com o filho num momento muito grave, e que ele também emocionalmente ele pode ser inteligentíssimo, mas, ele está bloqueado naqueles momentos, entendeu? Então são coisas que a gente tem que olhar, que isso vai ajudar muito a vida das pessoas. Franklin, o que que você vê de mais polêmico, vamos lá, na sua área? Se tivesse que falar: "Nossa, isso aqui realmente, vai dar polêmica". Tem alguma coisa que te marcou? A polêmica Várias, tem né. sim, eu acho que a primeira polêmica, e que eu tô super acostumado, eu até gosto, né, é quando a pessoa fala para mim que é impossível. "Ah, nunca ninguém fez. É impossível criar uma holding de investimentos no Brasil. É impossível fomentar empreendedorismo feminino", né. Então, o empreendedor, ele não enxerga isso como uma impossibilidade ou como uma negatividade. Eu, pelo contrário, me motivo, né. Quando as pessoas falam que é impossível, eu acho ótimo, porque é um desafio para a gente tornar viável. E depois que a gente fala: "Nossa, eu consegui", e aí depois eu viro: "Eu sou o primeiro do mundo a conseguir isso", né. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então acho que, o Disney falava isso, o Walt Disney, né, que a gente, o sonho até é sempre o sonho até virar realidade, né. Então a gente tem que transformar os sonhos em realidade, né, make dreams come true, por isso que é a frase da Disney é essa, né. E você lembra de alguma coisa polêmica que você peitou e falou: Isso foi legal, fiz acontecer"? Ou várias Da coisas? Ro não, porque a criação da Holding, né, existia uma dúvida muito grande na época se iam ter, a gente ia conseguir ter sucesso no Brasil, se a gente ia ter, startups que dessem certo no Brasil, que virassem, que crescessem, que virassem, te dessem retorno. Isso é um grande debate, na época, né. E isso para mim é ótimo, porque mostra anos depois que tínhamos que temos retorno, que a gente está super bem, a gente é um dos melhores fundos que tem no Brasil, que é do segmento nosso de multicorporativo naquela área de seed, né, de investimento semente. Então, eu acho que isso tudo é uma gratificação enorme, né. Só que a gente só consegue, avaliar isso anos depois. No início, há desconfiança, há dúvida, e há vamos dizer, a incerteza. Depois, há o fato real, o que aconteceu de verdade. E aí hoje eu posso estar aqui falando para vocês a realidade, o que aconteceu. Essa eu acho que é a dica que eu passo para as pessoas, né, porque no início, que nem quando você vai ser o astronauta que vai à Lua, ninguém sabia o que tinha na Lua, ninguém estava lá, ninguém tinha ido para o espaço, ninguém tinha feito nada semelhante, né, até que alguém vai lá e faz, né. Então eu acho que esse é o que é importante de se fazer, né. A maioria da maioria esmagadora dos tópicos muito desafiadores e grandes, nunca ninguém fez. Então, tem que ser alguém primeiro para fazer. E você quer deixar alguma mensagem para quem está nos vendo em termos de empreendedorismo? Vale a pena empreender no Brasil? O desafio é muito grande? Algum conselho que você queira falar? Acho que a primeira mensagem que eu daria é desmistificar o conceito do herói. Eu acho que todo mundo pode ser empreendedor, todo mundo pode realizar sonhos, todo mundo pode aprender uma profissão ou aprender uma habilidade, pode ser pintura, música, letras, acho que de novo, a mentalidade do crescimento, que o aprendizado pode ser construído, né, com base na tentativa e do erro, na parte de aprender com os próprios erros. Então, acho que a primeira mensagem é que se você não prestou atenção em nada, pelo menos saia com isso, de que cada um pode aprender e realizar seus sonhos. A segunda é confiar em si próprio, porque a maioria das pessoas vai falar para você que é impossível, que não vai dar, que você não vai conseguir, e eu acho que se você precisa confiar em você mesmo.
aliás, as pessoas precisam confiar nelas próprias, né. Então, eu acho que se ela própria não acredita no sonho dela, não vai ser o outro que vai acreditar. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que vale a pena a pessoa, e isso é um exercício. Essa autoconfiança, ela vai se construindo ao longo do tempo, não é uma coisa que também nasce da noite para o dia, é algo que você vai construindo, vai ganhando confiança, né. Então eu acho que esse é um ponto importante. E o terceiro é o que a gente chama de resiliência ou garra, é aquela vontade de persistir mesmo com os obstáculos. Até porque nada na vida é fácil. Assim, é muito difícil você ser bom em algo sem ter ralado. Você não foi um médico sem ter estudado muito. Eu não fui engenheiro de computação sem ter estudado muito. Então, Sim. a gente tem que passar por esse momento de provação, de estudo e de aprendizado. E a gente tem que ter essa perseverança para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Então, acho que esse para mim são as 3 mensagens principais que eu gostaria de deixar aqui, que infelizmente é pouco abordado, né. A gente vê muito aí fora o conceito do herói, porque aquela e que é fácil. Ele chegou lá facilmente. Eu não acredito nisso, eu não Sim. realmente não acredito A mesmo. pessoa só vê o que é um sucesso. Lá na foto, lá, tudo ótimo, mas eu acho que não é assim, as pessoas tem muita relação. Eu posso falar, eu para chegar onde eu cheguei, eu trabalhei demais, eu estudei demais, eu ralei demais, eu tive momentos dificílimos, eu tive que persistir, muita garra, acreditar em mim mesmo, porque várias pessoas falam: "Por que que você não desiste? Por que que você não faz outra coisa? Por que que" Você pensa em escrever um livro, Fran? Já escreveu? eu acho que não escrever, eu não escrevi, mas eu penso, acho que, a gente vive muito mais tempo hoje, né, atualmente. Então acho que, no futuro, quando eu estiver aposentado, eu já penso em algumas coisas na Quero aposentadoria. contribuir para você viver muitas e muitas décadas. Eu acho que quando para aposentadoria, acho que é algo que eu poderia fazer de bom grado, né. Quais são os recursos de inteligência artificial que a Microsoft agregou no seu portfólio? Acho que você vai ver muita palavra chamada Copilot, que é o termo que a gente está, usando por enquanto em inglês, porque mas provavelmente deve ser traduzindo depois. Mas a gente tem hoje Microsoft Office Copilot, que é exatamente o recurso de inteligência artificial para o Word, para o PowerPoint, para o Excel, para o Teams. Então, todos eles vão ter recursos. Então, ajudar você a criar uma apresentação, a criar uma planilha, a criar o Word, escrever um e-mail. Então, hoje você vai poder, eu preciso escrever um e-mail para o Franklin, assunto, convite para uma festa de casamento. Ele vai criar o e-mail para você. Então, o estudo vai ser muito bacana, né? E aí ele pode dar, é profissional, é amigo, qual é a linguagem que você quer, Quer fazer você quer animados? fazer animado, quer fazer formal, etcétera. Então, isso tudo a Microsoft já está anunciando, anunciou, ferramentas de segurança também chamado, o Security Copilot. A gente criou o GitHub Copilot. GitHub é a ferramenta de desenvolvimento para o código. Hoje em dia também outro ponto, as pessoas têm que saber programar, mas nem necessariamente todo mundo sabe programar. Eu não sei, mas hoje em dia você vai conseguir poder fazer código sem saber programar usando o Copilot. Então, para isso tudo no fundo é para deixar acessível a todas as pessoas, porque senão a gente fica sendo só um grupo tendo acesso. A gente quer que toda a população do mundo tenha acesso à tecnologia, às nossas ferramentas, independente de nível de sociedade, nível de escolaridade, nível de idade também. A gente usa muito pouco das funções que o Office oferece, né. Porque Exato, o Copilot, vai ser vai exatamente. ajudar. Então isso vai estar, o Bing, que é a nossa ferramenta de pesquisa, também está incorporado às funcionalidades de inteligência artificial. E o Aí próprio GPT vai ser incorporado sim, ao Office. todas as tecnologias são desenvolvidas, com base na tecnologia do ChatGPT, que é desenvolvida pela OpenAI, né, que é a empresa que está desenvolvendo. Bom, poxa, eu acho que eu só tenho a agradecer aqui a super aula aqui que eu tive com o meu amigo Franklin. E, poxa, eu acho que devem surgir outras perguntas aí quando a gente postar esse vídeo, né, quem tá vendo agora já tá vendo o vídeo postado. Deixe sua pergunta que eventualmente a gente faz um segundo round com o Franklin, se ele topar, obviamente, né, uma pessoa super ocupada, nos atendeu aqui
Obrigado de coração, Franklin, foi um prazer estar aqui com você. Poxa, nos recebeu aqui na sede da Microsoft aqui na JK. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, é um prazer, estar com você e espero que as pessoas que estão assistindo gostem do conteúdo e estou à disposição para voltar mais vezes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente.